os judeus que são messiânicos, muitos deles, eles acreditam que Jesus veio mesmo, é o profeta, só que eles não acreditam na divindade de Jesus. Então foi por isso que eu precisei fazer isso, tá? Trazer aqui para vocês esses textos que mostram a divindade de Jesus, tá? Então, ó, João 1,18, nós já lemos esse texto na semana passada. Deus nunca foi visto por ninguém. Então, como que pode Deus nunca ter sido visto por ninguém? Olha o que diz o texto aqui. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Tá? Então, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o seu Filho sim. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 6, 14 e 16. Que guarde este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, ao seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então, quem é esse que é imortal, é invisível, habita no local inacessível, nenhum homem viu, nenhum homem pode ver, ou seja, ninguém viu no passado e ninguém pode ver hoje. Esse não pode ser o Filho. Por que não pode ser? Perdão, esse não pode ser o Filho, disso mesmo, tá certo. Esse não pode ser o Filho. Por que não pode ser o Filho? Porque o Filho já foi visto. O Filho é visto o tempo inteiro no Antigo Testamento, nós vimos isso. E quando ele vem para a Terra, ele ainda assim é visto. E Estevão vê o Filho lá à destra do Pai. E João vê o Filho em Apocalipse o tempo inteiro. Então, quem não é visto é o Pai. O Pai não é visto. Mas você chega lá em Apocalipse, no capítulo 22, né, 21, 22, vai dizer assim, e que eles verão a Deus, e Deus ali é visto naquele momento. Por que essa ênfase de colocar que Deus é visto? Isso é mais uma refutação importante para mostrar que a Nova Jerusalém ela desce depois do julgamento. Porque não faria sentido nenhum dizer que Deus foi visto, agora Deus é visto. Tá? Mas ele sempre não foi visto. Né? E quando que vai ser visto Deus? Somente na eternidade. Somente na eternidade é que ele será visto. E se Deus vai estar aqui na Terra, gente, é complicado. O Pai está aqui na Terra, uma vez que nós sabemos que vai ter pecado ainda, o diabo vai ser solto, né? Deus não compactua com isso aí. Então vamos lá. 1 João, Deus Pai, né? 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Né? Mais uma vez, gente, qual Deus que nunca foi visto? É o Deus Pai. O Deus Pai nunca foi visto por ninguém. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, olha que interessante, né? Ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu. Agora, a gente sabe que existem camadas de céu, até um céu de dimensão também. Tá? Você observa aqui, olha só. Ninguém subiu ao céu. Como ninguém subiu ao céu? Elias não foi para o céu? Diz o texto que ele foi levado, né, num redemoinho para o céu. Paulo não subiu até o terceiro céu? Então, que céu é esse? É este céu aqui, ó. É o céu inacessível. É o céu inacessível que foi aonde Paulo conseguiu alcançar. Esse céu inacessível que Paulo conseguiu alcançar, né? Esse céu acessível que Paulo conseguiu alcançar é justamente o céu aonde o Pai não está.
Está claro, né? Porque nunca ninguém subiu ao céu, certo? Se ninguém nunca subiu ao céu, Elias foi, né? Elias foi e Paulo foi. Então, que céu é esse? Não é o céu onde o Pai está. Você está entendendo? Né? A Bíblia fala de até ao terceiro céu. Ele foi até ao terceiro. Mas pode existir outros. Os primeiros cristãos acreditavam que haviam 7 céus, né? Que havia 7. A Bíblia fala sobre quantos? A Bíblia não fala, né? Há quem acredita que qual é o nome dele, gente? Enoque fala sobre 10 céus. Enoque fala sobre 10 céus, né? Os primeiros cristãos acreditavam em 7 céus. Usava até o candeeiro para poder provar isso, que existe 7 hastes, né? Paulo diz que subiu até ao terceiro. Então, na Bíblia, fala-se até ao terceiro céu. Mas aí, existe um céu que é inacessível. Então, existem mais de 3, pelo menos por esses textos aí. Deixa só eu desativar aqui o áudio, gente. Pronto. Desativei. Vamos voltar lá. E aí, este céu, tá, aonde o Pai está, Paulo não foi. Paulo foi até o terceiro. Mas este que o Pai está, Paulo não conseguiu ir. Por quê? É um céu inacessível. É inacessível. Mas aí, olha o que diz aqui em João 13,16. Na verdade, eu digo que não é. Aqui já é outra coisa, tá? Aqui já é uma outra coisa, presta atenção. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, agora nós vamos falar sobre Jesus na qualidade de homem. Então, até aqui nessas aulas, nós entendemos, né, que Jesus, ele é divino, Jesus, ele é eterno, Jesus, ele é Deus, Jesus, ele tinha o poder dele, né? Ele foi ungido, ele é a sabedoria, tá? Mas agora Jesus, ele é enviado. E no momento em que ele é enviado, o texto diz que aquele que é enviado não é maior do que aquele que envia. Certo? Aquele que é enviado não é maior do que aquele que envia. Então, nós vimos aqui por esses textos, agora vamos abrir outros aqui, né, que o filho, ele é servo do pai, tá? O filho, ele é servo do pai. E eu quero mostrar aqui agora Jesus como homem, certo? Jesus como homem, aqui. Vamos lá. Como que era a qualidade de Jesus como homem? Ó, Colossenses 1,15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Agora Jesus como homem. Nós estudamos Jesus como o verbo, como a palavra, como o espírito. Só que esse Jesus, ele se faz homem. Certo? E quando ele se faz homem, ele se torna a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito ali não é o primeiro a ser criado, mas é o principal de toda a criação. E no momento em que ele é o principal de toda a criação, ou o príncipe, né, de toda a criação, ele é aí aquele que é o mais importante, o que tem a preeminência de tudo. Ele é o que tem a preeminência de tudo. E ele é a imagem do Deus invisível. Ó, João 12,45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Por quê? Porque este que se fez homem é a imagem do Deus invisível. Vamos ver esse texto aqui. Nós já estudamos João 12,24. Ele é o grão de trigo, né, que ele precisava morrer para dar muito fruto. Para quê? Para que aqueles que viessem após dele viessem a se tornar a sua própria imagem. Então, ele veio na imagem do Pai. E nós viemos na imagem do Filho. Tá? Temos que nos tornar a imagem do Filho.
João 17:21 diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tudo pela unidade. Efésios 5:30 vai falar aqui a respeito do casamento do Cristo e a igreja, que ambos serão uma só carne, uma mesma essência. E eu quero ler aqui agora os textos que vão falar aqui sobre o nascimento de Jesus. É até uma coisa que a gente já bateu bastante até ali na nossa escola, né? Que vai falar sobre o nascimento do Cristo. Por isso que eu até corri um pouquinho aqui, porque a gente já fala sobre isso no seminário, tá? Mas agora eu vou falar um pouquinho mais sobre outro aspecto sobre isso daí, tá? Então, ó, o Filho de Deus gerado em Maria. Então, aquele verbo, aquele Deus que ora se apresentava como homem de Deus, como anjo do Senhor, né? E como como é que diz lá, né? Que é o príncipe do exército do Senhor. Agora, esse que é Deus, que nós vimos que é Deus, né? Ele se faz homem. Ele entra no óvulo de Maria. Em um determinado momento, desce sobre ele o Espírito Santo. A virtude, né? Desce sobre ele, não, desce sobre ela. Em um determinado momento, desce sobre ela, sobre Maria, o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo. E é nesse momento que desce, que é o Espírito de Jesus ali. Nós estamos fazendo toda a caminhada de Jesus, desde a eternidade, Antigo Testamento, nascimento de Jesus. Olha o que diz Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E olha que interessante, que se você me perguntar assim, ô Igor, então como é que é Deus, como que é Deus se torna bebê, um feto, né? Nem feto é um espermatozoide. E olha que interessante, né? Que quando o homem ele fecunda na mulher, são milhões de espermatozoides. Ali não, ali é a corrida de um só. Né? É um só espermatozoide, né, que entrou ali no óvulo de Maria. Não teve disputa nenhuma. Né? E aí, se você me perguntar como que é isso, olha o que o profeta Isaías vai dizer. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem explicará a sua geração? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Isaías 53 fala acerca do Messias, né? E aí os primeiros cristãos, eles vão usar esse texto aí para dizer o seguinte, quem pode explicar esse nascimento? Que um Deus se torna do tamanho de espermatozoide, perde, ou melhor dizendo, perde não, ele entrega todo o seu poderio, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua presciência, e aí ele praticamente é como se tivesse a sua memória tendo que voltar a lembrar das coisas do passado, porque não houve uma reencarnação, houve uma encarnação. Como que isso acontece? É o que o Isaías está falando. Quem poderá explicar isso? Quem pode explicar esse milagre? Né? De um Deus que se faz homem. Que é isso que Paulo fala, né? O mistério da piedade. Né? Visto pelos anjos, né? Se feito homem, crido no mundo, recebido na glória. Né? Ou seja, desde da sua vinda, da sua morte, né? E do seu recebimento na glória, tudo isso é um mistério, que Paulo fala, é o mistério da piedade. Por quê? É uma encarnação de um Deus, gente. A gente está falando aqui de um Deus. Né? Nós estamos falando, né? Isso, ele se esvaziou. Né? É Filipenses 2, nesse caso, né? Ele se esvaziou. Então, a gente está falando aqui de um Deus, né? Que recebeu todo o poder. A gente falar isso hoje, para a nossa cultura,
É uma coisa muito simples de entender. Porque nós já nascemos numa cultura onde o cristianismo já está fundamentado. Mas vai explicar isso numa cultura judaica. Deus se fazer homem, morrer, ressuscitar? Não, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Seria a mesma coisa, gente. Claro que isso não vai acontecer, tá? Mas eu só estou dando um exemplo. Seria a mesma coisa que eu chegasse aqui e dissesse, gente, eu vou me tornar Deus Todo-Poderoso. Está escrito. Eu vou me tornar. Né? Olha que blasfêmia. Isso não é uma blasfêmia? Não dói nos seus ouvidos eu chegar e dizer que eu um dia serei Deus Todo-Poderoso também? Não dói nos seus ouvidos isso? Então, você imagina as pessoas ouvirem que Jesus, que é o Deus eterno, que é aquele que estava lá na sarça, conversando com Moisés, né? E que se fez homem. Isso dói aos ouvidos do judeu, né? Então, isso não é tão fácil de se explicar. E aí Isaías vai dizer, quem poderá explicar a sua geração? Quem pode? Isso é um milagre. Isto é um milagre. Isso para nós hoje já está tranquilo. Ele nasceu de uma virgem. Para nós isso está tranquilo. Agora, para eles, naquela época, isso não é fácil de se entender, né? De se explicar. É verdade, os judeus não creem que Jesus é o Filho de Deus. Não, eles não creem, eles têm uma dificuldade muito grande para poder... Vocês já ouviram aquele pregador? Gente, vocês vão lembrar agora, não sei se a Luciana vai lembrar. É um cara que se diz judeu, um barbudão. Caramba, qual é o nome dele? Ele prega, olha, ele prega em tantas igrejas evangélicas. Ele prega em igrejas evangélicas, ele prega lá nos Gideões, né? Yosef Akiva. Pronto, lembrei o nome dele, Yosef Akiva. Né? Esse camarada, ele não acredita na divindade de Jesus. Ele não acredita. E ele falou, numa live, ele falou assim, perguntaram para ele, assim, Yosef, né? Yosef Akiva, né? Diz para mim, sinceridade, você crê que Jesus ele é divino? Que ele é Deus? Aí ele, não. Só há um Deus. Aí ele citou lá Deuteronômio lá, né? Ou seja, é um camarada que está pregando em tudo quanto é lugar, que as assembleias de Deus, as batistas de Deus, abrem porta para ele e ele não acredita na natureza divina de Jesus. Não acredita. Então essa aula é muito importante. Ela não é assim, né? É uma aula qualquer. Ela é uma aula que vai revelar a divindade dele. Nós lemos diversos textos no Antigo Testamento acerca da divindade. Jesus é adorado. Jesus ele é reverenciado. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então a gente não pode esquecer nunca disso. Tá? E aí, quando Jesus ele nasce, olha que interessante, ele teve que aprender a obedecer. Jesus não chegou sabendo de tudo. Né? Ele precisou aprender. Passou lá pela escola lá dos fariseus, se submeteu, imagina, gente, Jesus, acho que eu acredito que seja a partir, né, dos 5 anos de idade, se não me engano, ele já pode frequentar as escolas judaicas. Com 12 anos, ele se forma. Né? É por isso que Jesus, ele com 12 anos de idade, estava lá, fazendo o que eles chamam de bar kiva, né? Que é bar mitzvah. Bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? É a idade em que os jovens eles são chamados para serem treinados a serem mestres. É com 12 anos. Então, como é que era feito naquela época? Eles pegavam, né, e fazia assim, chamava lá as crianças, os homens, né, e começava. Deixa eu pegar aqui um texto da lei,
e dizia assim: o quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará. Continua. E era assim. E o aluno tinha que continuar o texto. Não é igual hoje, né, que você tem a Bíblia, versículo, capítulo, não. Ele lia um texto e o aluno, o discípulo, ele tinha que continuar a leitura do texto. Se ele não continuasse a leitura do texto, se ele errasse, aí o mestre chegava e falava para ele: bom, você vai ser um bom profissional, eu abençoo você para ser um bom profissional, um bom servo, né? Um bom pai de família, e que Deus abençoe você e a sua jornada. Mas você não está pronto para ser mestre, né? E aí ele era abençoado, ele ia ser igual a Pedro, ia ser pescador, né? Ia ser um pai de família. Pedro, Tiago, Mateus, toda essa galera aí recebeu um não, lá com 12 anos. Quando o mestre lia o texto e o discípulo continuava recitando o texto, aí o que o mestre fazia? Muito bom, né? Você foi aprovado, vem e segue-me, né? Ele mandava seguir ele para ser discípulo dele. Agora, olha que interessante, né? Jesus, ele chama, de repente, gente, os discípulos tinham quase a idade parecida de Jesus, quase parecida com a idade dele. Pode ser que alguns ali foram até alunos junto com Jesus. E todos eles receberam um não. Mas aí Jesus chega para eles e fala: segue-me. Ou seja, mudei totalmente aqui né? O não dos fariseus ali para os discípulos foi um sim de Jesus, né? Eles não eram aprovados pelos homens, mas Deus aprovou os discípulos, né? Disse: siga-me, vocês, por mim, vocês estão aprovados para serem discípulos e serem futuros mestres, né? Então Jesus, ele teve que aprender tudo isso, né? E isso não, essa escola da vida de Jesus não foi uma escola fácil, porque ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu, por aquilo que ele padeceu. Só que ele se aperfeiçoou. Ele foi aperfeiçoado. Ele não nasceu perfeito, porque perfeito não tem a ver com pecado. Perfeito tem a ver com maturidade, teleio. E Jesus, ele foi teleio, ele foi aperfeiçoado. E uma vez aperfeiçoado, ele veio ser a causa da nossa eterna salvação, para todos aqueles que lhe obedecem. E nisso aí, Jesus, olha só, ele crescia. Veja como Jesus, ele passa pela escola da vida. Vocês viram o vídeo que eu falei sobre Adão. O primeiro Adão não quis passar pela escola da vida, ele já quis ter o conhecimento do bem e do mal abruptamente, sem querer passar por etapas. Mas Jesus não, Jesus, ele crescia em sabedoria, na estatura e na graça. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus, ele cresceu, ele aperfeiçoou. Olha o que fala aqui em Isaías 7, 14, 15. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Manteiga e mel comerá, ou seja, está sinalizando que é homem, que vai precisar se alimentar, que vai precisar comer, que não é simplesmente um homem divino, mas é um homem normal, né? Quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem, olha aí, já tem um conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante, né? Ele vai saber rejeitar o mal. Quando que ele vai saber rejeitar o mal e quando ele vai saber rejeitar o bem? Quando ele for aperfeiçoado. Ele está se aperfeiçoando. É um homem, né? É um homem. Pois é, né? Rejeitar o Messias é grave. O eu sou, rejeitar o eu sou, né? Olha aí, no qual no dia da sua carne, ainda que era filho, ele aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E veja que o texto ele diz assim, ó, embora sendo filho, ou seja,
mesmo sendo filho, ele é filho de Deus. Não, mesmo sendo filho, ele teve que aprender a obedecer. Mesmo sendo filho. Tá? Aí, deixa eu ver aqui, ó. Bom, esses textos aqui nós já se você, eu vou no final da aula, eu vou colocar essas aulas aqui em PDF, depois você pega esses textos. É porque nós já falamos muito sobre eles, né? O verbo que se fez carne, no princípio era o verbo, né? Então, ele era a palavra, né? As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Isso aqui é interessante falar, ó. Vamos lá, ó. João 6,63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, a palavra é espírito. Aí, olha só o que diz aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Qual é a forma de Deus? Deus é espírito. E ele era o quê? Ele era espírito também. Né? Só que ele se fez homem. Aqui, ele recebe, né, toda a plenitude, lá no batismo dele. Né? Ele recebe toda a plenitude de Deus. Então, vocês estão caminhando comigo? Vamos fazer mais uma recapitulação. Nós vimos no Antigo Testamento que ele era espírito, a palavra, o verbo, o logos, ele tinha o poder. E aí, ele se esvazia de si mesmo e se torna homem. Como ele não é reencarnado, mas ele é encarnado, então ele não perde o quê? A sua eternidade. Claro, ele não perde a sua eternidade. É o único atributo que existe nele. Por isso que ele fala, antes de Abraão existir, eu sou. Por quê? Porque ele nunca deixou de existir. Por exemplo, se eu estou aqui, né, com meu corpo e tal, e aí eu encarno em uma outra pessoa, eu simplesmente eu saí daqui e fui para lá, mas eu não deixei de existir. Não houve uma transmigração de alma, né, em corpos diferentes. Eu simplesmente eu deixo o meu estado, né, que eu estou agora de Igor, né, de corpo, vamos supor que seja espírito, né, um anjo, por exemplo. Eu deixo o meu estado natural e me torno um estado físico. Mas eu não deixo de ser eu. Eu continuo sendo Igor com a minha mesma idade, né, com a mesma data de nascimento. Eu apenas encarnei, né? Eu saí do meu estado e fui para o outro. Foi assim com Jesus. Por isso que Jesus, quando ele se esvazia de si mesmo, ele se esvazia dos seus poderes, mas não da sua essência. Porque se Deus ele se esvazia da sua essência, da sua natureza, e de quem ele é, aí ele não se encarnou, ele nasceu outra vez. Né? Houve uma nova data de nascimento de Jesus. Isso não acontece, né? Na vida nossa aqui, na história do homem, sim. Na nossa história, sim. Ele nasceu em um determinado momento, né? Na história do homem. Mas na sua própria história, não. Na sua própria história, ele sempre existiu. Ele é eterno. Ele sempre existiu. E aí, ele, nessa eternidade, se torna homem, se aperfeiçoa, vai estudar, vai orar, vai buscar, vai jejuar, e num determinado momento, desce sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Desce sobre ele os 7 Espíritos de Deus. E aí ele fala o seguinte, olha que palavra, né? João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eu não posso, olha o que ele fala. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Por quê? Porque Jesus está totalmente dependente do Pai. Totalmente. Ele está totalmente dependente do Pai. Totalmente dependente do Pai, ele está ali. Mas só que ele recebe os 7 Espíritos, né? Ele recebe os 7 Espíritos de Deus, né?
Para que ele recebe os 7 Espíritos de Deus? Para que ele, cheio da plenitude, ele possa fazer toda a vontade do Pai aqui na Terra. Toda a vontade. Só que agora Jesus, ele quer também nos dar do Espírito dele. E aí, olha o que ele vai dizer em João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Aí é João falando, né? Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então nós vimos aqui que Jesus ele estava na qualidade de alma vivente. Por Jesus estar na qualidade de alma vivente, olha aí, alma vivente, ele vivia pelo Pai. Ó, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então você veja que Jesus ele se esvazia de si mesmo, ele vem à Terra, se torna homem, e aí ele não perde a sua eternidade, nunca se esqueça disso. Mas ele agora está totalmente dependente do Pai, porque ele precisa do Pai para poder fazer as coisas. Quando Jesus ele anda sobre as águas, não, porque Jesus é Deus. Não, ele não vive por si mesmo. Ele vive pelo Pai. Então ele fazia porque o Pai autorizava ele a fazer. Né? Quando ele fala assim, Paulo fala na verdade, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você fala assim, eu faço pela fé. Por que Jesus, quando curava, todas as curas dele davam certo? Porque ele ouvia o Pai falar e ele acreditava no que o Pai falava, ele ia lá e curava. Ele não fazia nada de si mesmo. Né? Ele chegava lá e, ao curar, ele pedia permissão ao Pai para curar. E o Pai falava, vai lá e cura. Vai lá e faz. Vai lá e realiza isso. Né? Você pode. E o Pai falava para ele, filho, você é a ressurreição e a vida, você pode curar, você está autorizado. Ele ia lá, né, e ressuscitava. Então, tudo que o filho fazia era porque o Pai revelava para ele. Ele precisava do Pai estar revelando para ele quem ele era. O Pai sempre ensinava a ele. Tanto é que ele fala que ele só falava aquilo que o Pai ensinava para ele. O Pai ensinava para ele e ele cria no que o Pai falava e ele colocava em prática. Meu filho, você é aquele que cura. Você pode curar. Você é Rafá. Você também é Jeová Rafá. Verdade, Pai. Então, amém. Então, agora eu vou curar. Né? Por quê? Porque ele cria no que o Pai falava. Ele vivia o tempo inteiro vivendo pelo Pai. O tempo inteiro vivendo pelo Pai. Mas só que agora Jesus tem vida em si mesmo. Mas eu não tenho vida em mim mesmo. E eu preciso viver por Jesus. Também viverá por mim. Então, se Jesus falar assim, se orar, Jesus, eu posso curar aquela pessoa? Se Jesus falar, vai lá e cura, eu vou curar e vai dar certo. Mas eu preciso estar num time bem certo com Jesus, como Jesus estava com o Pai. Sendo um mesmo. Então, esse texto aqui de Coríntios vai dizer que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o último Adão foi espírito vivificante. Então, Jesus, como alma vivente, ele vivia dependendo do Pai. Mas só que ele deixa de ser alma vivente, passa a ter vida em si mesmo. E agora Jesus é espírito vivificante. Isto também é para mim. Né? Esse texto aqui de Ezequiel, ele vai contar o seguinte, que esses espíritos aqui são espíritos vivificantes. Esses querubins aqui, eles geram vida para essas rodas. Como que isso acontece, Igor? Não me pergunta que eu não sei, tá? Mas acontece, tá?
E olha o que diz o texto. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos quatro rostos. Andando elas, andavam pelos seus quatro lados, não se viravam quando andavam. E, andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E, elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Olha aí, gente, aqui que é o detalhe, ó. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Então, o Espírito do Pai estava no Filho. O Pai queria que ele fosse para a esquerda, ele ia para a esquerda. O Pai queria que o Filho fosse para a direita, ele ia para a direita. O Pai queria que ele fosse para frente, ele ia para frente. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E Jesus fazia tudo o que o Pai queria que ele fizesse por meio do Espírito. Mas o homem, isso é característica da alma vivente. Jesus, ele hoje é Espírito vivificante e envia para nós o seu Espírito. Por isso que aqui está dizendo, né? Disse ele do Espírito que haviam de receber os que crerem nele. Jesus não tinha essa capacidade ainda de enviar do seu Espírito, ainda que saísse do Espírito Santo dele, né? De mim sai virtude, mas era o Espírito do Pai. Agora, Jesus glorificado, ele tem essa capacidade de enviar o Espírito dele para os seus muitos irmãos. Então, agora nós vivemos por ele. Vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida até aqui? Né? Essa questão de Jesus viver pelo Pai. O Pai envia do Espírito, Jesus vive pelo Pai. Agora Jesus é glorificado, agora Jesus tem capacidade para enviar do seu Espírito para nós. E nós temos que viver por Jesus, e já vivemos por Jesus. Né? Olha aqui, ó. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, habita em nós esse Espírito, correto? O Espírito do seu Filho, ó, Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Então, nós temos hoje o Espírito do Filho. Atos 16:7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Filipenses 1:19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ah, mas não é o Espírito do Senhor? É o Espírito do Senhor, porque o Jesus é Senhor. Ah, mas não é o Espírito de Deus? Jesus não é Deus? Ah, mas tem um texto lá em Mateus 10 que diz que o Espírito do nosso Pai ou do vosso Pai falará por vós. Mas você tem que entender que o Espírito vem do Pai, passa pelo Filho e nós já recebemos. É assim, né? Nós temos o Espírito do Filho, correto? Eu vou tirar aqui essa tela aqui, só para a gente fechar. Eu vou abrir essa tela daqui, para a gente poder ver uma coisa muito interessante, para a gente poder encerrar essa questão do Espírito do Filho. Porque, afinal de contas, né, a gente tem que saber qual é a missão aqui do Filho, tá?
Vamos ver aqui, ó. Alma vivente. Vamos lá, ó. 1 Coríntios 15, 48 e 49. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, também os celestiais. Então, a gente vai falar aqui agora sobre a ressurreição de Jesus, tá? Porque Jesus ser homem, nós entendemos que Jesus sendo homem vivia pelo Pai. Ele se aperfeiçoou, ele buscou, ele aprendeu, ele foi obediente, só que morreu, né? Ele morreu, precisou morrer, mas ele ressuscitou. Que ele ressuscita, olha o que acontece, né? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Essa imagem do celestial é exatamente a mesma característica de Jesus ao ressuscitar. Olha o que está aqui em Lucas 24, 36, 44. A gente vai ver aqui os textos, né? Que ele vai dizer, vou só destacar aqui o que está em vermelho, ó. Porque um espírito não tem carne nem ossos, porque vede que eu tenho. Aí, mais aqui embaixo, ó. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles, né? Então você vê que eles achavam que era um espírito, que era um fantasma. Só que aí ele fala, não, ó, um espírito não tem carne e não tem ossos também, né? Eu tenho essa carne, eu tenho osso, eu tenho nervo, eu tenho estômago, vou comer agora. Mas esse homem que tem carne, que tem ossos, é a imagem do celestial. Por que é a imagem do celestial? Porque não é apenas um corpo imortal, é um corpo diferente, né? É um corpo que pode subordinar em si todas as coisas. Olha o que está em Filipenses 3, 20 e 21, né? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, este corpo aqui, né? Olha a figura que interessante, né? Um ser divino mais um ser natural. É igual um ser celestial. É como se fosse um mortal absorvendo a vida. É a mistura, né, do corpo natural com o corpo espiritual, o ser divino aqui, ó, misturando aqui, ó, aparecendo. Essa soma alcança isso aqui, que foi o que Jesus teve. Jesus continuou com a sua marca ali nas mãos, tá? Nos pés, na ferida do lado, continuou, tá? Mas ele ressuscitou e ele passa pelas paredes, ele sobe, ele pode ser trasladado. É a soma desse corpo aqui, né? Então, este corpo aqui é um corpo que é alma vivente, recebe o espírito, mas na glorificação eu serei espírito vivificante. E aí eu agora também vou poder dar do meu espírito para as pessoas. Olha o que diz o texto aqui, ó. Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Então, quando eu for glorificado, eu terei vida em mim mesmo. E agora eu posso gerar vida para as outras pessoas. Agora, adivinha para quem são essas outras pessoas que nós vamos gerar vida? Vai ser para as nações. E as nações vão dizer que eles viverão por nós. Olha que plano maravilhoso, né? Um plano que está desde lá da eternidade, né? Deus, o Filho, já pensando nisso, né? Toda a obra que ele fez para que nós viéssemos ser exatamente como ele é. Exatamente como ele é. Tendo um corpo semelhante ao dele, né? Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre a árvore da vida, eu já falei bastante sobre isso no último vídeo, né? Vou só pegar aqui esse texto de Apocalipse 22, 1 e 2, ó. E mostrou-me o rio puro da água da vida, ou seja, está fluindo do trono o Espírito Santo,
Mas não é apenas o Espírito Santo. A água da vida, ela é água para que você beba e nunca mais torne a ter sede, né? E olha o que diz: claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Como eu acredito que essa árvore aqui está simbolizando, né, o corpo de Cristo, as nações viverão pelas folhas da árvore. Né? Ou seja, o que faz a folha, gente? A folha dá vida para as pessoas. Se você tira as folhas da árvore no mundo, se você tira as folhas, não vai ter aquele processo da fotossíntese, transformar o carbono em oxigênio, né? E aí não há respiração. Então, nós somos a árvore, e de nós vai sair essas folhas que vai dar sustentabilidade eterna às nações, porque elas nunca mais vão morrer, né? E elas viverão por nós. Como elas não serão glorificadas? Porque qual é o princípio da glorificação? É você ser glorificado para gerar vida para outras pessoas. As nações não vão gerar vida para ninguém. Então elas não precisarão ser espírito vivificante, elas sempre serão alma vivente. E nós seremos espíritos vivificantes para gerar vida para essas almas viventes. Por isso as nações andarão à nossa luz. Que luz é essa, gente? É a luz do Espírito Santo, né? E os reis da terra trarão para ela sua glória. Vamos trazer glória, né? As nações trarão, né, para ela sua glória. Então, gente, essa aula sobre o Logos, ela é muito ampla, né? Por quê? Porque ela pega Jesus, né? Jesus antes da vinda dele, né? Jesus na vinda dele e Jesus na eternidade. E tudo que acontece, por que eu peguei tudo isso, Lilian? Como viverão por nós? Voltando aqui, Jesus como homem, como que Jesus vivia? Jesus vivia pelo Pai. Jesus vivia pelo Pai, não é isso que nós vimos, né? Os textos, que ele não vivia por si mesmo, né? Tudo que ele fazia porque ele ouvia do Pai. Então Jesus vivia pelo Pai. O Pai derramou sobre ele o Espírito. Então Jesus, quando eu falo viver, gente, eu falo vida do Espírito, tá? Jesus, ele vivia pelo Pai. Nós vivemos hoje pelo Filho, tá? Nós vivemos hoje pelo Filho. O Filho ressuscitou, o Filho está lá no céu, e ele derrama sobre nós o Espírito. E nós hoje vivemos por ele, tá? Na eternidade, nós estaremos com um corpo semelhante ao de Jesus, com o mesmo propósito do de Jesus. E aí nós daremos vida para as nações, certo? Nós daremos vida para as nações. Eu não estou dizendo aqui, preste atenção, eu não estou dizendo aqui que nós vamos estar habitando dentro da nação, não é isso. Tá lá, né, Joãozinho é meu subordinado no reino eterno. Aí eu vou chegar lá, eu vou entrar dentro de Joãozinho, com meu espírito. Não é isso, gente. Eu não vou entrar dentro de Joãozinho. Joãozinho não vai ser templo do espírito do Igor. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós vamos gerar vida para eles. Como que é essa vida? Como que é essa geração da eternidade? Não é só Deus que pode gerar? Como que eu posso gerar vida para as nações, gente? Eu posso gerar vida ensinando. Eu posso gerar vida para essas nações abençoando. Por exemplo, Jesus curou aquela mulher que estava lá com fluxo de sangue, né? Ele gerou vida para ela. Ele gerou bênção para ela, né? Isso é gerar vida, né? Gerar vida não necessariamente significa você estar habitando dentro dela como Jesus habita em nós.
mas nós vamos estar abençoando as nações, e as nações estarão andando à nossa luz. O fato é que elas serão guiadas por nós, e nós estaremos guiando, orientando, ensinando as nações por meio desse corpo glorificado, para abençoar e dar vida às nações. Certo? Alguma dúvida? Mais alguma questão? Alguém quer comentar alguma coisa? Luciana quer comentar alguma coisa? Já acabou a aula? Não, tem alguém que quer falar. Pode falar, Lucas. Eu fiquei devendo 3 comentários da aula passada. Caraca, é verdade, manda ver aí. Não, é o seguinte, por que o Deus do Pai não pode ser visto? Porque não existia universo antes, né? Só existia Deus, e Deus era a luz absoluta. E tudo, quando foi criado a partir dele. Sim. Então, como você pode ver é como se, vamos pensar assim, nós fôssemos um ponto preto numa parede branca, onde Deus é a parede branca, certo? Então, não tem como, você só vai destacando à medida que você vai sendo diferente daquilo que está no fundo. Sim. Então, como no início só era luz, não tinha nada diferente de Deus. Então, precisou ser criado outras coisas para que a gente distinguisse uma da outra. Então, é como eu chamo assim, que Deus é a substância primeira, antes dele não tem como. É como se você tentasse enxergar a sua própria retina, entende? Com o seu próprio olho. Entende assim? Não tem, é o princípio pelo qual você faz as coisas, ele não pode ser substituído por um anterior. Não existe um princípio anterior a Deus para você, porque você só vê as coisas por contraste, né? Uhum. Dia, noite, né? Então você vai fazendo as contrastes, grande, pequeno. Então não tem contraste para Deus, né? Não tem contraste. Então não tem contraste como... porque ele é único. Isso, ele é único. Aí a outra coisa é o seguinte, quando era a criação dos anjos, né, antes de existir o homem, Satanás quis ser adorado como anjo, né? Sim. Agora, na criação do homem, Satanás também quer ser adorado como homem pelo anticristo, né? Então, veja como que Satanás sempre está usando o meio da criação de Deus para buscar uma glória para ele. Então, ele foi derrubado do céu porque ele quis ser adorado pelos anjos. E também vai ser destruído porque ele quer ser adorado como homem. E o que é engraçado, que quando vier esse Isa islâmico, né, ele vai ser um falso Jesus, né? Sim. Porque ele vai declarar, né? Porque a gente tinha comentado lá que os islamistas têm um Jesus. Então, ele vai declarar que o anticristo e que o Maomé estava certo, que ele não morreu na cruz, porque o Islã, ele acredita que Jesus foi tirado lá da cruz, na hora que ele estava agonizado, aí apareceu um anjo lá e tirou ele, não morreu. Então, ele vai falsificar a cruz. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque esse Isa, sei lá o que ele vai ser, um falso profeta, ele vai negar a cruz de Cristo. E ele vai usar argumentos, né, desse tipo. E agora, da aula de hoje, né, a questão aí que eu entendo, né, eu vou colocar um ponto de vista meu. Na Igreja Católica, eles acham que Maria participou da gestação de Jesus com o óvulo, e aí Maria tem que ser santa, porque senão o pecado tinha passado para o corpo de Jesus. Lá em Hebreus está escrito que não desta criação, que o Senhor fez um tabernáculo, que é o próprio Jesus, que não é desta criação. Então, eu entendo, né? Não quero criar doutrina, né? Eu entendo que Deus colocou o zigoto fecundado dentro de Maria, porque esse que se tornou homem, ele veio de uma outra criação, ou seja, de uma preparação que Deus fez para se tornar homem em carne semelhante à nossa, como está escrito em Hebreus, mas porém sem pecado. Porque senão a gente vai justificar, porque eu já combati com o católico, porque ele fala assim, não, mas se a Maria teve participação no corpo de Jesus, então, se você disser que Maria tem pecado, então Maria precisa ser santa.
Aí eu pergunto, bom, se Maria precisa ser santa, então a mãe de Maria precisa ser santa, a avó de Jesus. E aí a bisavó também precisa ser santa, e a tataravó precisa ser santa. E aí vai chegar onde? Vai ter uma linhagem só de santo e de pecador? É absurdo isso. Então não pode justificar isso, porque até São Tomás de Aquino e outros tratam dessa questão da hipostase, né, de Jesus. É Eu não concordo. Eu não concordo porque eles acreditam na participação de Maria, como eu acredito que ela foi mãe, sim, mas já foi um óvulo fecundado, já formado um embrião, né? Eu penso assim, um zigoto, que é o óvulo junto com o espermatozoide, para formar o homem. Então, a questão da obediência da alma de Jesus é porque ele tinha uma vontade pessoal humana que ele não pecaria, porque ele é santo, mas ele precisava seguir o projeto de Deus. Então ele tinha que submeter a alma humana dele à obediência a Deus, né? É como se a gente fosse perfeito e não tivesse problemas, né? A gente teria que aprender a obedecer a Deus, senão a gente teria uma vida própria, apesar de santa, mas teria uma vida própria. E ele não podia ter uma vida própria porque ele foi vamos dizer, colocado para ser o cordeiro. Então eu vejo essa obediência à vontade de Deus exatamente isso, porque isso nos ensina a colocar nossa alma também em obediência ao Espírito. É isso. Bom, se os irmãos não concordar, pode falar também. O Lucas, rapidinho, Luciana. Eu só vou dar um parecer aqui do que eu entendo do nascimento de Maria. Né? De repente você não sei se já chegou a ouvir ou falar sobre isso, né? E quem está falando foi o Lucas Máximo, tá, Lilian? E vamos ver o que você acha do meu raciocínio aqui, olha só. Por que não houve nenhum problema na participação do nascimento de Jesus lá no útero de Maria, né? Por quê? Porque a alma não está na mulher, a alma está no homem. Né? Se se Eva não tivesse dado a Adão do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela iria pecar, né? Adão, isso não aconteceu, né? Mas vamos supor se acontecesse. Adão, se não comesse e tivesse relações sexuais com ela, o filho que nascesse de Eva nasceria sem pecado. Por quê? Porque quem tinha as almas dentro não foi Maria, não foi Eva, foi Adão. Então toda a alma humana pecou, né, por intermédio de Adão, né? Ou seja, a mulher não tem como fazer transferência de pecado, porque a alma sai do homem, não sai da mulher. Entendeu? Eu não vi, claro, eu fui gerado da minha mãe, mas eu não fui gerado como alma. A alma não partiu da minha mãe. A alma partiu do meu pai. Né? É por isso que quando Abraão ele vai dar o dízimo, né, para Melquisedeque, a tribo de Levi já estava no lombo de Abraão. Porque não está no lombo da mulher, está no lombo do homem. Então, todas as almas da humanidade, as futuras almas, todos estão depositados no homem, não na mulher. A mulher peca por quê? Porque ela nasceu fruto de uma pessoa que veio, né, do pai dela, claro. Né? Toda mulher é pecadora. Mas como Jesus não veio com uma participação de um homem, então Jesus não tinha pecado. Assim como Adão saiu de Deus, Jesus também saiu de Deus. Bom, essa é uma explicação que eu tenho, né, caso algum católico viesse a me perguntar sobre isso. Entendi. Tá bom. Luciana, quer falar alguma coisa? Paz, irmãos. Muito bom, irmão Lucas, tudo que você falou, viu? Acrescentou coisas aqui no meu coração. Não, eu ia falar isso, irmão Will, que você falou, né, de Adão, porque ele foi o primeiro, né? A semente está nele, né? Dele que vem toda a identidade, né? Não vem de Eva, né? Foi dada a ele, por isso que Adão é o cabeça, né? A Eva é parte dele, né? Então, o que eu queria falar
Porque, assim, esse assunto do Logos é muito difícil, assim, de compreender numa primeira aula. Mas eu queria falar aqui um pouco com os irmãos do céu, né? Porque a gente tem que olhar para o Pai, e o Pai é espírito. Ele é espírito, ele não é carne como nós. E aonde estaria o Filho no céu? Andando em espírito também, né? Por todo o céu. A palavra de Deus diz em João 1,18, né? Ninguém jamais viu a Deus. Deus quem? O Pai. O Deus unigênito, que é o Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Jesus ele estava o tempo todo escondido no Pai. Que a gente tem que trazer essa imagem do Pai na nossa mente como espírito. Então, aonde estaria Jesus? Escondido no seio do Pai. Já chamado de Deus unigênito. No tempo certo, na plenitude dos tempos, como diz a palavra, né? Ele foi revelado, né? Jesus é a imagem do Deus invisível. E interessante, se a gente olhar para o céu, a gente vai ver 7 tochas acesas, né, irmão Igor? Sim. Por que Deus quis fazer isso, né? Se ele já é o Todo-Poderoso. Mas Deus quis também externizar de alguma forma, diante dos anjos, dos serafins, dos arcanjos, dos 24 anciãos, o poder dele. Aquelas tochas estão diante dele. Deus quis que fosse assim. E aí, eu queria reler aqui um texto aqui com os irmãos. Foi até a irmã Lília que falou aí, né? Que Jesus ele abriu mão, se esvaziou de si mesmo. Mas às vezes a gente fala isso, irmão Igor, mas não para pensar assim, o tamanho do amor do Filho por nós. Porque ele já tinha toda a glória nele. Então, quando Jesus se esvazia de si mesmo, abre mão, né, das virtudes do Espírito, ele se torna escravo. Ele vai para a forma humana. Ele se torna escravo. Ele aguarda 30 anos, né, aprendendo com as coisas que está sofrendo, na forma humana, aguardando lá o batismo para receber toda a virtude do Pai, né? Sim. Ser capacitado, né? Só a partir dali que ele começa a obra, né? Como nosso sumo sacerdote. Então, irmãos, isso é lindo de pensar, né? Ele já era rei, ele já era tudo, né? Ele foi o chefe da obra, né? Quando Deus falava ali no Éden, o haja, né? Era Jesus agindo. Ele era o chefe da obra, ele era o arquiteto, como está em Provérbios, né? Ele era pleno, capacitado, né? Como diz a palavra. Ele era o único que podia fazer essa obra junto com o Pai. E aí ele aceita se esvaziar de si mesmo e vir para essa carne aqui, né? Caída. Mas que ele podia, né? Cumprir todo o propósito de Deus. E aí eu queria ler, irmãos, Apocalipse 5, pensando nisso. Por isso que eu falei devagarinho. Eu queria que os irmãos fossem lá, né, no céu. Imagina isso tudo, né? O Deus, os 4 seres viventes, sustentando o altar do Senhor, tudo que os seres viventes faz. As rodas seguem, os 24 anciãos em volta, né? Com as suas coroas. E aí vamos começar a ler aqui agora Apocalipse 5. Porque aí Jesus morreu na cruz e ele vence. Olha que coisa tremenda, irmãos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Um livro, irmãos, que tem 7 selos. Um livro que nos dá posse da terra, né? Está selado, é selo real. É selo real. Quem pode abrir um selo real? Só aquele que tem autoridade, não é mesmo, irmãos? A gente vê filmes, né? De castelo, né? Um rei pega lá uma carta, joga a vela e sela. E aí um cavaleiro leva. Coitado daquele cavaleiro se abrir, né, irmão Igor?
Só aquele que tem autoridade é morte, que pode abrir. Então, quem teria essa autoridade? Você vê que a pergunta aqui que vai ser colocada em Apocalipse 5, que eles olham... Olha só, irmãos, esse texto, escrito por dentro e por fora. De todo selado com 7 selos, né? Deus cria o mundo em 7 dias e está selado, 7 selos. Ali tem o nome... Esse rolo, né? Diz muito. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Para vocês verem, irmãos, que Jesus estava o tempo todo escondido nos seios do Pai. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Estão procurando o quê, o Igor? Anjo para abrir o livro? Eles estão olhando para a terra. Eles estão olhando debaixo da terra, eles estão procurando um homem que é digno. O que está ali na mão do Pai não é para anjo abrir. Eles estão procurando quem é digno. Eles sabem da sua condição, que não tem capacidade para abrir. Eles sabem, exatamente. E eles sabem que precisa abrir aquele livro de 7 selos. Precisa abrir aquele livro de 7 selos. Ali é a herança dos santos. Aquilo ali é a posse da terra. E aí eles perguntam, ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí João diz assim, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos fala, olha, não chora, porque o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu. Venceu como, irmão Igor? Como homem. Uhum. Como homem. Ele é o único homem agora vencedor que sobe aos céus, agora num corpo. Porque até então esse filho estava escondido como Deus unigênito nos seios do Pai. E quando Logos, que é a palavra, semeia o óvulo de Maria, né, como um espermatozoide, na função de espermatozoide, né, ele está sendo... o Filho de Deus ali em Maria, né? Uhum. Com a essência divina em Maria. E aí um homem venceu, esse leão da tribo de Judá. E aí nós vamos perceber, irmãos, em Apocalipse, que aí os anjos que antes adoravam somente a Deus, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando esse homem entra... E aí esse homem, a gente já vai ver aqui, ó, que agora ele tem 7 chifres e os 7 Espíritos de Deus. Semelhança, igualzinho ao Deus Pai. E aí, todo o céu agora começa a adorar também a um homem que é divino. E aí eles começam a passar toda a adoração ao Cordeiro de Deus. Por isso que essa aula do Logos é muito importante. A gente compreender isso tudo e a função de Jesus como homem aqui na terra, e agora ele está ao lado do Pai como homem, ouvindo tudo que o Pai fala. Tem um texto que é tremendo, que agora eu não vou saber falar. Ele diz assim, olha, eu ouço tudo que o Pai fala e eu passo para vocês. Passo como, irmão Igor? Por meio do Espírito. Por meio do Espírito. E Jesus, irmão Igor, teve um sacrifício para fazer pela noiva, né? Que foi morrer na cruz. E nós estamos nos santificando, nos separando, nos sacrificando por quem, irmãos? Pelas nações. As nações precisam do sacrifício da noiva. Sem o sacrifício da noiva, sem a edificação da noiva, as nações não são livres do cativeiro. Então, toda essa essência divina, agora, do Pai passa para o Filho e o Filho agora passa para nós. Olha o que está dentro de nós. Olha o que está dentro de nós. Precisamos ouvir a voz do Espírito. E buscar, né? E buscar, porque o que está dentro de nós é santo. É por isso que é Espírito Santo, né? É um Espírito santificador dentro de nós. Para que nos tornemos santuário, para que venhamos ser a habitação do Pai, assim como foi Jesus. E amém, irmãos. Amém. Senão a gente vai até a madrugada falando disso. Amém, né? Bom, gente, é assim, o assunto sobre o Jesus, né, o Logos,
ele é de fácil compreensão? Não é. Ele é um assunto meio complicado, né? É um assunto que requer queimar muito neurônio. Por quê? Porque a gente está falando de coisas que a Bíblia não dá riquezas de detalhes. A gente tem os textos lá, né? Mas a gente não tem riquezas de detalhes. Né? Mas a gente sabe que é assim. A gente sabe que Jesus veio, que Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. E ele quer fazer com a gente o que o Pai fez com ele. Né? Que assim como o Pai aperfeiçoa ele pelo Espírito, ele nos está aperfeiçoando pelo Espírito, e assim como ele foi glorificado, nós também seremos semelhantes a ele, e assim como ele também vai reinar sobre as nações, nós também reinaremos. Né? Então, tudo isso, Paulo fala que nós teremos um corpo glorificado semelhante ao dele, sendo espírito vivificante como ele foi, como ele é. Né? Então, a gente sabe disso. Mas, se você apenas ouvir essa aula e ficar por isso mesmo, você não vai conseguir absorver direito. Então, ouça de novo. Eu vou deixar em PDF essas aulas, tá? Aqueles slides que eu passei, vou deixar tudo para vocês estarem baixando e estudando os textos. Né? Estude os textos. Né? Teve uma pergunta que ficou em aberto aqui que a irmã fez, que foi a respeito... Vai ter nascimento de pessoas ainda? Vai ter nascimento de pessoas no reino milenar, para as nações. No reino eterno, não. Porque já houve o juízo eterno. O que é o juízo eterno? É o juízo que vai valer para a vida inteira. Já acabou, não tem mais nenhum outro. Aquele juízo já foi. Então não vai ter mais nascimento de ninguém. Os que entrarem lá viverão pelo corpo de Cristo. Né? Como é que eu sei disso? Gente, isso não é nenhuma heresia. As nações viverão pelas folhas da árvore. Se não tiver folha da árvore, ela morre. Ela vai falecer. Isso está escrito. E a gente sabe que a árvore ali representa o corpo de Cristo. A Bíblia o tempo inteiro nos chama de árvore. Né? Então, a gente sabe disso. Agora, mais detalhes, aí a gente tem o quê? Coríntios 15, que fala sobre o corpo glorificado, a vida de Jesus, que vai nos ensinar a forma como ele viveu, é a forma que nós viveremos também. E é assim que a gente vai aprendendo. Então, a gente fez, né, todo apanhado de toda a história de Jesus, para a gente poder entender qual é o projeto desse Logos na nossa vida. Amém? Mais alguma questão, mais alguma coisa? Que aí a gente encerra. Diego, sim. É só uma coisa que eu queria falar, que quando a gente fala a palavra Deus, né? Deus não é nome próprio, né? Não. Deus é forma e essência. E até uma coisa que a gente até conversou um tempo atrás, né? Interessante, que a gente vê até hierarquia, né? Sim. Deus não teve ninguém acima dele para dar um nome para ele. Verdade. Né? Mas ele dá o nome ao filho, né? E o filho vai confessar o nome dos vencedores. Né? A gente vê a hierarquia. Você vê que Deus, ele escolhe Adão, e Adão depois que dá um nome para Eva. Né? Isso já é uma hierarquia. Sim. Eu não me lembro se eu falei sobre isso nas últimas aulas. Acho que eu falei sim. Que ainda que eles sejam, né, tem a mesma essência e poder, o filho é sujeito ao pai. Tá? O filho é sujeito ao pai. Mas como isso? É simples. Né? Você tem um pai, você tem um filho. Um filho... Se o filho não obedecer o pai, a gente já, ou seja, se o pai tiver que se submeter ao filho, já erra aí logo no quinto mandamento. Né? Então, é o filho que honra o pai. Claro que o pai vai honrar o filho também, está escrito isso. Né? Mas o pai não se submete ao filho. Lembra aquele texto que nós citamos logo no início? Que aquele que é enviado não é maior do que aquele que envia? Né? Ou seja, o filho é subordinado ao pai. Mas isso não significa que Deus, que é o Filho, seja um Deus menor, de segunda categoria. Não é um Deus de segunda categoria. A gente está falando aqui de hierarquia ministerial, de uma hierarquia familiar. É igual a esposa e esposo. A mulher não é menos ser humano do que o esposo. Ela não tem um DNA inferior ao do esposo. Ela é tão ser humano
como esposo. Mas na qualidade espiritual tem uma hierarquia. Ela é submissa ao marido. Pronto. Mas ela não é mais do que ele. O DNA dela é semelhante ao DNA do marido. Não tem nada de diferente ali, né? Mas ela é submissa ao marido. Pronto. É só isso. Não tem mistério nenhum com relação a isso daí. Amém?